é bom não fazer uma reflexão sobre quais razões que manda não ter dificuldades na ter uma governação estável. Porque o problema de ingovernabilidade ou desgovernabilidade é um problema de instabilidade política. Bom, primeiro, só para falar, e como não dá por seguir construir a nova democracia, não tem problemas de não ter respeito às regras do jogo democrático. Não tem eleições, um partido ganha eleições, e geralmente não se vê quem ganha eleições. Quem ganha eleições é PAIGC. Bom, mas quem diz que ganha eleição, tanto indica como é que por esperar 4 anos para depois ser bem novas eleições. E, portanto, a partir do primeiro dia que o PAIGC ganha eleições, então começa tudo uma conspiração no sentido de bater governo, bater assembleia, por o PAIGC de governação, porque Tintes, infelizmente, quer ter paciência para pera, é que a ministra respeita regras de jogo democrático. Esse não tem estado a verificar na Guiné-Bissau ao longo dos últimos 30 anos. Não fazem várias eleições na Guiné-Bissau, nenhuma legislatura que conseguir chegar a fim, porque ainda tem sempre algum tipo de golpe. E eu não no papel de golpe, mas aliás não estou só golpes militares, mas talvez golpes mais terríveis que a Guiné-Bissau teve ao longo de 30 anos, e que foi golpes militares, e foi golpes constitucionais, e foi golpes institucionais. Esses golpes mais terríveis que não têm estado na tempo. Havia golpes militares e uma revolução forte que tem envolvido forças armadas. Golpes constitucionais e golpes institucionais, e que até envolvem forças armadas, mas geralmente e subversão de poder através de subversão de Constituição ou de leis da República de Guiné-Bissau, se não tem estado na Constituição. Ora que tem subversão de Constituição para tirar poder de mão de um partido, para entregar para outro partido ou para entregar para outros grupos, que é um golpe de Estado constitucional. Ora que tem subversão de lei para defraudar natureza e conteúdo de uma determinada instituição, não por pensa, por exemplo, no Supremo Tribunal de Justiça, não no papel de um golpe institucional. Papel de uma instituição que está funcionando de acordo com regras pré-estabelecidas e, infelizmente, a OSCE, e que não funciona de acordo com as mesmas regras. Então, esse quadro que não tem nos últimos 30 anos. E a questão que está colocada ali, a nosso turno não vive, a nosso turno não se vê como esse tipo de problema, que há aqui saídas que é que não podemos encontrar como soluções ou como propostas de solução para não sair desse círculo vicioso de instabilidade. Estabilidade política é um bem essencial, e um bem público. Ora, o que tem estabilidade política, o que pode ter absolutamente nada. E tem implicações profundas na vida política do país. E tem implicações profundas na vida económica do país, na vida social, na vida cultural, na interação social, na tecido social próprio do país. Mas eu vou usar um exemplo. A vosso tudo ali, provavelmente para a idade que eu tenho, onde me lembrar da guerra de 7 de junho de 98. 7 de junho de 98, onde a guerra aconteceu, e não passa praticamente 11 meses de guerra civil, produto interno bruto, logo depois da guerra, onde é calculado, produto interno bruto, está medir riqueza do país, entre 97 e 98, produto interno bruto de Guiné-Bissau cai 27%. Ou seja, o que era não riqueza nacional, que era muita coisa, na 1997, onde a guerra de 7 de junho aconteceu em 98, que na riqueza diminuiu 27%. Portanto, tem uma correlação muito forte
entre estabilidade política e o crescimento econômico. Ora que tem estabilidade política, o país está a crescer economicamente. Ora que tem boas políticas públicas. E ora que o país não cresce economicamente, condições de vida de populações, se a riqueza for bem distribuído e também melhoria consideravelmente. Mas alguém se apontar para vir aqui a comandar Cabo Verde, que é um país que praticamente teve independência mais ou menos na mesma altura que Guiné-Bissau, desenvolvi e chega a estágio que esta ano, a nossa Guiné-Bissau não vai conseguir ter aqui nível de desenvolvimento. Principal fator para atraso relativo que Guiné-Bissau tem, e tem outros fatores, mas principal fator para atraso relativo de Guiné-Bissau em relação ao Cabo Verde, instabilidade política. Cabo Verde da consigo instabilidade política que Guiné-Bissau teve ao longo de 30 anos. Boiuí, quando presidentes da República que Cabo Verde tomou a independência em 75, vou comparar com quanto presidentes da República que Guiné-Bissau tem. Cabo Verde teve Pedro Pires e teve Mascarenhas Monteiro, não é? E teve Aristides Pereira, e teve Pedro Pires, Mascarenhas Monteiro, e teve Jorge Carlos Fonseca, não é? Igual José Maria Mendes, não é? Para ter 5, não é? Bom, a nossa Guiné-Bissau, depois de independência, não teve mais presidentes, mas, sobretudo, em termos de governo, primeiros ministros, governos, suma que Magno Cavalli Faralei, para dia da instabilidade, legislatura que está acabando, governos que estão conseguindo governar, e não passa mais tempo na ter governos de transição, governos de iniciativa presidencial, governos de unidade nacional, do que propriamente governos de emanação de vontade popular. E esse é o problema que não tem realmente na Guiné-Bissau. A mim, por exemplo, desde 2014, que está envolvido no processo político e de governação, em 2014, onde não ganha eleições, o Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro, não foi nomeado ministro de Economia e Finanças, no governo de Domingos Simões Pereira, não foi assim 11 meses que governo derrubado, e vem o governo de engenheiro Carlos Correia, e faz 7 meses que governo derrubado, não passa por um período de transição, do governo de iniciativa de Lomé, etc. Na 2018, na 2019, PAIGC volta a ganhar eleições, com maioria relativa, e forma um governo de coligação, e que governo de camista entra mais como ministro de Economia e Finanças, faz 7 meses e derrubado, não passa mais por um período de transição, até 2023, não vai mais eleições legislativas, não ganha com maioria absoluta 54 deputados, vai como primeiro-ministro e faz 4 meses que governo derrubado. Essa instabilidade política constante que não tem na Guiné-Bissau. Mas, e tem alguns índices que tentam apontar soluções para o problema. Já na 2014, está lembrando, onde a presidente do PAIGC, engenheiro Domingos Simões Pereira, não formou o governo, pode lembrar perfeitamente, e houve intervenção, onde interviu na altura, e Ramos Horta, que estava na Guiné-Bissau, não é? Que não existe uma, talvez uma forma de resolver o problema de instabilidade na Guiné-Bissau e para não ter uma espécie de pacto de estabilidade. Pacto de estabilidade significa o quê? E significa para não incluir no processo de governação e de poder político tudo isso, inclusive aqueles que ganham a eleição. Então, aquilo leva com que, na 2014, se não lembra direito, e formado um governo, apesar de PAIGC ter maioria absoluta, por 57 deputados, e formado um governo inclusivo por representantes de alguns partidos políticos que também
integrar governo e membros de sociedade civil. Infelizmente, que fórmula que funciona, porque que pressuposto do comando, se não juntamos outro tudo. O governo cana cai, porque tudo que está dentro do governo, e prova como nós está errado, porque ainda assim que o governo cai. Mas não tenho experiência mais recente, que é a experiência de 2023. Manda de voz, que de Jacques, mas também que militantes do PAIGC, não houve críticas de como a PAIGC ganha eleições com maioria absoluta, 54 deputados, não tem nenhum interesse para buscar outros partidos para vir governar. Mas sempre na lógica de tese de pacto de estabilidade. E por que ser um pacto formal de estabilidade, mas um pacto informal de estabilidade, não resolve como e preciso não fazer um governo inclusivo. E agora tudo quando lembra, porque em um facto recente, não disse PRS para governo, não disse PTG para governo, não disse elementos de sociedade civil para governo, além do próprio PAI ter arrancar que uma coligação de PAIGC mais 5 outros partidos. Que pressuposto de como esse pacto informal de estabilidade e por salvaguardar o governo e por depois para o governo da cair, mais uma vez, e prova como isto é errado porque o governo volta a cair. E tem outra fórmula, outro seguinte está avançando. Única fórmula de falar, problema está na Constituição da República. E preciso não alterar a Constituição da República. Uma das instituições que está a defender a fórmula, por exemplo, e CDAO, dentro de CDAO, e tem uma crença de comum, não há instabilidade política e para dia não tem uma Constituição que tenha problemas e, portanto, não deve de resolver problemas de Constituição. Se não resolve problemas de Constituição, instabilidade política naquela. E verdade como a Constituição tem problemas. Na Constituição tem falhas e tem aqui que não está chamando zonas de sombra, que está aproveitado manga de bias para, através de interesses obscuros, criar instabilidade política na Guiné-Bissau. Mas a questão central, ora não no papel de mudar a Constituição, e que muda a Constituição para poder sair de um sistema de governo semipresidencial para um sistema de governo presidencial, suma que alguns índices estão preconizando. Ou seja, problema de Constituição e que é um problema de sistema de governo. Qualquer sistema de governo está a funcionar desde que não respeitar regras de jogo, desde que não respeitar Constituição. Alguns países africanos, mesmo ali na África Ocidental, que têm sistemas de governo presidencialista, estão a ter discussões muito sérias se contra a cana sair do sistema presidencialista para o sistema semipresidencial. Problema de Constituição e comum, aliás, é um problema de qualquer outra lei e comum, ora que lei facido e tem que respeitar. Se a Constituição estabelecer um sistema de governo semipresidencial, daqui tem tarefas distribuídas e tem separação de poderes que ela tem que respeitar. Mesmo que não mude a Constituição, não tirar um sistema semipresidencial, não tornar uma Constituição presidencial, seguinte, se está disposto a respeitar regras de jogo democrático, então que a Constituição cá não funciona. Essas grandes ideias que me instituem em relação à questão de instabilidade política e de governação. Obviamente que esse é um tema muito vasto, que não pode passar manga de tempo a discutir, mas que eu procuro dizer e alguns elementos de reflexão. Pressupostos para ter uma democracia, condições necessárias, mas que é suficiente, que condições suficientes que é importante consolidar, que não foi capaz de consolidar, um exercício democrático que está em curso, com uma democracia ainda frágil, que infelizmente, para quem é frágil, está fragilizado cada vez mais, e algumas propostas de solução que apresentaram já
sobre como que eventualmente não policei dessa situação. Às vezes na Inglaterra está a falar e pergunta-lhe $1 milhão. E a mim não faz voz a pergunta. Enquanto a voz tomar e tem algumas ideias por riba da mesa que não funcionam. Então, minha pergunta de $1 milhão para vós, que é bom time de comar e de fazer para finalmente e ter estabilidade política na Guiné-Bissau, não para ter essa situação permanente de crônica instabilidade, de ter governos que estão caindo toda hora, com tudo implicações que ainda tem. Guiné-Bissau precisa de respirar. Guiné-Bissau precisa de sair desse sufoco. E precisa de sair desse sufoco. Nós não celebramos o centenário de Cabral. Cabral aqui funda a PAIGC e papel de programa mínimo e papel de programa maior. Programa mínimo cumprido. Não liberta Guiné-Bissau, através de uma gloriosa luta de libertação nacional, Cabo Verde libertar, programa maior e um processo que nós estamos lutando naquele momento. O que é programa maior e trabalha no sentido de conspiração de paz, para ter liberdade, para ter justiça social, para ter crescimento econômico, para ter progresso e melhoria de condições de vida de novas populações. Mas tudo isso é possível só se de facto não conseguir que varinha mágica, que fórmula que não apoie para realmente não ter estabilidade política na Guiné-Bissau e que estabilidade política que nasceu o pilar para cumprimento então do programa maior e preconizado para Amílcar Lopes Cabral. Não fica para ali, inscrevi como nesse Jumbei e por ter perguntas e respostas, então se calhar questões que tem que evocar e por aí passa na altura que não vai para perguntas e respostas. Não agradeci camarada Magno e moderador para tudo esse enquadramento que fazer antes de intervenção. Muito obrigado pela boa atenção. Bom, verdade é que às vezes, a hora que eu fazer uma experiência biásica dá certo, e por isso significa uma que fórmula e que válida. E por ser uma circunstâncias naquele momento e que foi favorável para que a experiência dá certo. Então, de facto, a experiência de 2014 dá certo, depois não passa por manga de anos, 9 anos depois, não tive uma nem fase e nem contexto, não podia fazer uma experiência similar que podia dar certo. Mas, infelizmente, e cada mais certo. A mim, pessoalmente, gosto de supontar, não tenho sérias dúvidas em relação à fórmula, porque tudo se viaja cada certo, nunca se tentado uma terceira vez e não dá certo. Mas tudo vai depender de qualquer avaliação que o partido ou partidos fazem a cada momento. Essa é uma decisão individual, é uma decisão de um elemento ou duas ou três, e decisão de partido nesse conjunto. Agora, pensa outros camaradas que intervêm, basicamente é que coloca questões. Então, também só para responder a primeira questão que eu colocar, a questão de 6 milhões. Bom, primeiro que eu me falei com na Guiné, havia questões de finanças públicas e questões muito técnicas que mangalhasse fica fácil compreender e fácil políticos escuda atrás de que questões para ter pretexto para fazer alguma coisa. Nós damos um exemplo, na 2014, vou lembrar que Jomar bateu o governo de Domingos Simões Pereira. Disse que, pensava o estudo ou não, a boa lembra, 2014, que é que o Jomar falou na altura? Ele fez um discurso público, a minha era ministro de Economia e Finanças, e falou como é que bateu o governo, havia governos que estão a usar dinheiro mal, governos que estão a fazer corrupção, governos que estão a fazer isto e aquilo. E lançou um dado no mesa que o manga tinha que perceber que TOEFL, e papel de TOEFL, agora lembra? E falou como subiu para TOEFL, não ia como o governo teve receitas de X e teve despesas de Y. Que diferença agora naquele dinheiro?
Ou seja, basicamente, a mim próprio, enquanto ministro de Economia e Finanças, inacusava como desviaria. Mas, vai fazer uma conferência de imprensa na altura, eu lembro perfeitamente, e foi na Hotel Azalai, onde chega, começa primeiro explica que aqui tofa. Porque a cabeça de quem te abre, ela fala, mas João foi ministro de Finanças, e na acusa geral do ministro de Finanças, talvez alguma coisa por isso aí. TOF e tabela de operações financeiras de Estado. E um instrumento que está a fazer para o Ministério de Economia e Finanças, daqui está a computar tudo, dados financeiros, fiscais, etc. E está a calcular receitas, está a calcular despesas, através de gastos de fazido, e está a calcular saldo primário, está a calcular saldo global, etc. etc. Mas o uso técnico do manga é 27%. Não foi obrigado a dar uma conferência de imprensa com detalhes para explicar como a mim, ministro de Economia e Finanças, nunca desvia dinheiro. Se pega a TOF no YouTube, que é aquele jornal que fazia, e pega receitas e papel, depois, e papel só de pagamentos de salários, e esqueci, além de salários, e tem várias outras despesas que o governo está fazendo. Transferências de embaixadas, outras transferências, pagamento de dívida interna, pagamento de dívida externa, etc. E ora um pouco daquele turno e que até ninguém. Bom, o que é que acontece na história de 6 bilhões? E tem um dos aliás que eu tenho que falar. Na qualquer governo no mundo, ministro de Finanças é que é o ordenador nacional da despesa. Ou seja, o único alguém no governo que o Pulimanta paga é o ministro de Finanças. A mesma coisa, ele foi ministro de Finanças, foi primeiro-ministro, mas enquanto o primeiro-ministro, a ninguém Pulimanta paga. Nunca Pulimanta paga ninguém. Se o ministro de Magno pagado, na chamada ministro de Finanças, vou falar, e tem a situação, e tem cabimentação orçamental, sim, tem cabimentação orçamental, ministro ou pagam Magno. A mim, então, por ele pega a caneta, nos escreve como autorizo o pagamento do camarada Magno. Aquilo é que existe. A mim, que é o ordenador nacional de despesa. Quem que é o ordenador nacional de despesa e o ministro de Finanças. Ora que o municipal tem pagado, se Magno o município não falar como não solicitar para pagar Magno. Ele que não falar autorizo e dá agora instruções da Finanças, Magno paga. Portanto, qualquer operação financeira que não fazia com o governo e de competência de ministro de Finanças. E claro que, a mim, enquanto primeiro-ministro, a mim se chefe, digamos assim, a mim se superioridade, está prestando contas. Hora que fazer pagamentos, está contando qual pagamentos que fazer. Hora que tem pagamentos para fazer, a mim está dando orientações sobre tal tipo de prioridades do governo para ir fazer que pagamento. Mas essa operação de 6 bilhões, na verdade, é uma operação nada de especial. É operação e pagamento de dívida. E pagamento de dívida a um grupo de empresários custado dívida. Ou seja, como eu vou explicar o respeito. A mim, bom, vou considerar como amistade. Magno presta um serviço e fica a pagar 10 milhões de CFA. Mas nunca tem dinheiro para pagar. Logo, não sei de Magno. Entretanto, Magno deve 8 milhões não banco. E banco, na chateia Magno, não fala Magno como tem que pagar 8 milhões, tem que pagar 8 milhões. Mas Magno nunca tem 8 milhões para pagar. Magno também está falando, eu tenho que pagar 10 milhões por livre, porque o banco não fala para pagar 8 milhões. Então, o que é que o ministro de Finanças fala? Ele fala, bom, se o banco tem 10 milhões para pagar Magno, e vai falar banco, que 8 milhões que o Magno pediu, goste, a mim, vou dar dinheiro, suma minha dívida, a mim não tomar como dívida. Logo, Magno pediu 8 milhões, a mim pediu 8 milhões. Assim, Magno paga hoje, a mim não pediu.
Mas bem, ele manda o ministro fazer. Para suma ministro de banco 10 milhões e paga através do banco que operação de 8 milhões, mas não paga só 8 milhões e fica livre do banco. A mim, ministro, de banco gosta 8 milhões, mas não diria banco. 2 milhões não fica livre banco. Portanto, essa é a operação que eu faço. E é tipo de operação e operações que estão fazendo para todo o governo, na todo parte do mundo. Não é um exemplo simples para falar você, mas gente que pagaram e credores do Estado, e gente que Estado nativo. Então, e os testes de encontro de conta. O governo fala, bom, a mim no momento nunca tem dinheiro de pagar, ou é dívida fica ali. Mas uma banco não chateou, e cheguei a falar, banco, com o vosso banco, está em dinheiro, não paga esse. Logo, a minha de banco, mas deixa de dívida que empresário. Portanto, esse que é o furto. Furto e eu vou tomar dinheiro, vou levar o caça. Ministro das Finanças, quer tomar dinheiro e leva-se caça. Ministro das Finanças para o banco, está em dinheiro, para pagar Magno, para Magno poder também ficar um bocadinho liberto, para a minha dívida nunca poder pagar. E essa que é a operação. A mim, enquanto Ministro das Finanças, me fazia a operação. Esse é o resgate que botou. Que manga de gente se aos para perceber aquele resgate. E exatamente é a mesma operação que a mim fazia. O valor da minha operação que a mim fazia. E muito superior a esses 6 bilhões. Mas, pode não fazer, é tentar tirar proveito político dele, se uma coisa está posto. Ministério Público, não, resgate, fraude, furto, não sei o quê. Mas você que comanda, vai ao Ministério Público, e presta declarações, e fazer um inquérito, levar ao tribunal, e tribunal verificar, e julgado, tribunal para comando, e que tem nenhum crime praticado na tua operação, tribunal e vão. Nada que tem. Nada que tem. E, portanto, na história também de 6 bilhões é a mesma coisa. Agora, o problema é como falei no início, havia problemas técnicos que manga aliás 20%. Lembram aliás, é a história do resgate. Resgate. Bem para uma palestra na Faculdade de Direito. Durante a palestra, o aluno lança, ministro, você não sabe o ministro de Finanças em 2016, que não sei, portanto foi em 2017. Ministro, a boa própria, vou fazer resgate, não sei o quê. No momento tu não estava, falaram ao estudante, e falaram ao estudante do quarto ano de direito, falaram, e eu sou. Falaram, como explicar ninguém de resgate. E que consegui explicar ninguém de resgate? E que consegui explicar porque não entendi. E que entendi, esse problema é como gente não fala sobre resgate e pensa como lambou na bolsa de dinheiro, saco de dinheiro, bate na casa. Ninguém está fazendo isso. E esse tipo de operações, e que só o nível fácil, e que só o Ministro das Finanças do meu governo gosta de fazer, tudo os ministros de Finanças na Guiné-Bissau fazia a operação. Tudo. E que tem. Se tem Ministro de Finanças que passa na Guiné-Bissau, nos últimos 15, 20 anos, que fala com uma e que fazia a operação, vou falar lá e falar. Tudo fazia. Portanto, e essa explicação, tudo o resto, não pode compreender na quadra de uma luta política, não, o governo cai, e porque não sei quem, porque não sei que outro, não tem nada a ver. Portanto, pensa com essa explicação, eu vou perceber, e pensa, e foi claro também, tem que ser claro, assim, se conseguir ser claro na explicação, é questão de 6 minutos.